O negócio é o seguinte, está sendo gravado, né? A partir do momento que você se mantém na ligação, você está dando seu consentimento para ser gravado. Essa aula será disponibilizada no YouTube e ficará disponível lá durante uma semana, tá? É, avisos em relação a isso. Vai ter um espaço que eu vou divulgar para vocês aí nas próximas semanas. Semana que vem eu entro de recesso oficial aqui da Midas, aí eu vou ter um tempinho para fazer isso com calma. Mas vai ter um espaço que vocês vão poder acessar essas aulas mais antigas mediante a um pequeno valor, né? Por quê? Um, para valorizar o trabalho que é feito aqui. Dois, a presença de quem sempre vem, porque via de regra repete os nomezinhos. E três, funcionar como um incentivo para o pessoal assistir tanto no YouTube, logo, para não ficar enrolando, quanto aqui no ao vivo, porque quanto mais pessoas aqui, mais produtivo é e mais interessante para mim também. De um ponto de vista da aula fluir melhor. Então, essa, assim como todas as outras aulas daqui para frente, vai ser tirado do ar dentro de uma semana. Outra coisa, aos que ainda estão no grupo anterior, por favor, avisem para as pessoas que tem outro grupo. Eu não consigo entrar no grupo, porque eu era o único administrador, e por conta daquele problema que a gente estava tendo com bot lá, tem permissão para entrar no grupo. Então eu tinha que aprovar, e como eu não tenho acesso a outro número, eu não consigo aprovar, e aquele grupo vai virar meio que terra de ninguém, né? Porque eu fazia a moderação e a administração ali do grupo. Então aquilo ali não me representa, né, naturalmente, e gostaria de pedir encarecidamente a quem ainda está naquele outro grupo que puder comunicar e compartilhar que temos um novo grupo, até porque tem uma galera grande ali que certamente não está ciente, porque muita gente não me acompanha de fato, só caiu ali no grupo de paraquedas, então tinha mais de 550 pessoas no outro grupo, e agora a gente está com um pouco mais de 250, tem até mais gente do que eu imaginava nesse novo. Beleza? É isso. Tema da aula de hoje é o uso dos influenciadores, foi o tema mais votado lá, essa é a última aula do ano, e a gente pode começar. Esse assunto, ele é do meu interesse. Opa, deixa eu silenciar aqui. Isso, calma. Só porque essa porra vai ficar pitando no meu ouvido, só um segundo. As notificações do WhatsApp. Ainda não tinha tirado nada disso. Pronto. Beleza. É, Esse assunto do uso dos influenciadores é do meu interesse desde antes de eu ter a marca e começar a propriamente trabalhar com isso, né? Acho que foi o primeiro assunto do marketing digital que eu de fato me debrucei. Eu já falei sobre esse assunto diversas vezes em outras aulas, né? E eu acho que vai ser interessante a gente conseguir ter esse papo um pouco mais denso sobre o uso dos influenciadores. Assim como nas outras aulas, é bem incentivado que vocês interajam ali através do chat e tragam as suas dúvidas. A aula anterior foi muito produtiva, muito por conta disso. Então, é altamente incentivado. Só peço que vocês não abram o microfone, façam as perguntas ali no chat, beleza? Então, sempre que eu vou dar essa aula, né, que eu já dei essa aula em faculdade, em palestras algumas vezes, eu gosto de trazer um certo contexto, né, sobre essa economia da atenção e como funcionam as redes sociais, para que você tenha uma compreensão de fato completa desse assunto, né, e você não só reproduza um discurso aí que você vê, não, eu vou fazer isso com o influenciador porque me falaram, você tem que entender a lógica da coisa, né? Então, vou dar um contexto para vocês. Eu acho que o boom dos influenciadores aconteceu ali entre 2016 e 2018, quem é um pouquinho mais velho, ou nem tanto, sei lá, não sei a idade de vocês, vai se lembrar de nomes como Gabriela Pugliese, né, que foram assim, nomes muito importantes nesse início da economia dos influenciadores, desse mercado de influência dentro do ambiente do Instagram e de outras plataformas, né? A gente está falando de uma época que não tinha TikTok, ou se tinha, ninguém usava, enfim, não sei quando que o TikTok foi fundado. Nessa época, o uso dos influenciadores era algo muito novo. As redes sociais, enquanto uma ferramenta de divulgação e canal de atenção para o seu negócio, era algo muito novo por si só, né? Então, os influenciadores, eles compunham parte dessas novidades. E assim como toda novidade no mercado, seja um produto, uma tendência, ela vai ter um grande boom inicial, que é onde as pessoas estão descobrindo o uso desse produto, dessa tendência, desse fenômeno, enfim. E com os influenciadores não foi diferente. O uso dos influenciadores no início, ele era muito simples, direto e efetivo. Por efetivo eu quero dizer que ele sempre funcionava,
Ele funcionava de maneira muito direta, porque era uma maneira que o público ainda não estava acostumado a receber publicidade, né? Então, você está acostumado a ligar o Jornal Nacional durante a época de Natal e você espera ver uma puta propaganda da Coca-Cola. Né? Você espera isso, você já está preparado. Você espera ver grandes propagandas de grandes varejistas espalhados pelo país. Você está meio que numb, né? Você está meio que adormecido em relação a isso. Você já nem sente tanto, aquilo não te impacta tanto. Mas o uso dos influenciadores era uma novidade, era algo que a gente não estava acostumado a receber publicidade dessa forma. E, portanto, a nossa guarda, enquanto consumidores, era relativamente baixa a esse tipo de influência. Até porque a gente nunca tinha sido tão próximo dessas pessoas que, porventura, a gente idolatrava, admirava ou simplesmente gostava de acompanhar o trabalho. E nutria-se ali um ambiente de muita confiança e admiração, né? Então você imagina, você é uma pessoa que gosta de um lifestyle e você segue um cara que é referência nesse assunto e nunca na história você teve um acesso tão próximo desse cara. De 7 da manhã até 10 da noite, ele tá postando story, tá falando da vida dele, você sabe como é que é a casa dele, você sabe onde é que ele mora, você sabe o que, que ele comeu, você sabe tudo sobre a vida do cara. Coisa que antes era restrito a ambientes como páginas de fofoca, jornal, entrevistas em grandes jornais, enfim. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Era um ambiente muito mais distante para essas figuras públicas. E a partir do momento que elas passam a ter essa proximidade com o público, essa proximidade rapidamente passa a ser explorada por grandes marcas, né? E faz todo sentido. Então, era comum você ver fenômenos, né, que hoje são um pouco menos comuns, apesar de ainda acontecerem, de influenciador tal, divulgou tal produto, automaticamente aquele produto esgota, aquela marca estoura, tipo, o negócio vira um boom. Porque o público ainda não estava acostumado com esse tipo de publicidade. E o público estava muito suscetível a essa sugestão. E entenda que eu não estou sugerindo que os influenciadores são seres malignos e que estavam manipulando a tudo e todos. Eu estou apenas explicando para vocês que era uma novidade e as pessoas não sabiam como lidar com isso. Então eram muito facilmente influenciadas, muito por conta desse contexto que eu descrevi para vocês, dessa proximidade com pessoas que antes eram, assim, basicamente inacessíveis, né? Então você tinha figuras aí como uma Gabriela Pugliese da vida e outros grandes nomes de influenciadores da época que tinham a capacidade de simplesmente fechar publis e instantaneamente vender tudo. Né, vender tudo para essas marcas, e isso se tornou algo de muito valor. Então a gente viveu esse primeiro momento que foi um grande blow assim inicial, e algo na época que me marcou muito foi que eu já falava e eu já sentia que isso não ia durar por muito tempo. Né? Como tudo no mercado, as coisas se estabilizam. E na época eu li um artigo que eu não lembro se ela era diretora de marketing ou se era ela coordenadora de marketing, enfim, era um artigo de uma executiva da Adidas. E a Adidas foi uma marca que surfou muito bem nessa onda de influenciadores, reagiu muito mais rápido do que outros players do mercado, até porque a Adidas já vinha nessa linha. Eu lembro que eles tinham lançado uma colaboração com a Farm, o uso de influenciadores, especificamente aqui no Brasil, influenciadoras, né, em especial que a Farm majoritariamente uma marca que mira aí o gênero feminino. O uso na época das influenciadoras assim foi impecável e garantiu o sucesso da marca, e a Adidas já estava vivendo um grande auge por causa do Easy com o Kanye West. Essa época ali foi muito boa para Adidas. E ela soltou esse artigo, né? Comecei a falar disso tudo por conta dessa executiva que soltou esse artigo, falando sobre como esse mercado de influência se transformaria nos anos subsequentes, né? E ela acertou basicamente tudo, né? E a grande aposta dela ali, vivendo o furacão e o grande sucesso do uso dos influenciadores, e esses influenciadores a gente está falando de grandes figuras públicas aqui, com muitos e muitos e muitos seguidores, né? 2018, entre 2016 e 2018, não era tão comum você ter influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores, isso era coisa para poucos, né? Hoje o que é coisa para poucos é ter 50 milhões, 55 milhões, 100 milhões, entende o que eu quero dizer? E na época, esses caras eram os que tinham 1 milhão, né? Até porque as pessoas ainda estavam entrando nas redes sociais, aquilo ainda estava se estabelecendo como como que é hoje, né? E aí a grande previsão dela, e que foi o que eu sempre acreditei e eu passei a aplicar na Midas desde o dia 1, era o uso dos micro-influenciadores. E aí depois a gente entra numa discussão também desses nano-influenciadores, as minhas descobertas nesse sentido e tudo mais. E aí, qual era a tese dela, né? Que esses grandes influenciadores, assim como eles se tornaram nas revistas, nos jornais, na TV, no rádio, enfim,
algo muito distante, imponente, plástico e comercial, eles rapidamente iam cair nisso no ambiente digital. Isso naturalmente não descarta o uso desses grandes influenciadores, senão você não veria fenômenos como, porra, o Casimiro, a Manu City, entre infinitos outros nomes que vocês sabem que são gigantes. Mas isso faz com que a influência deles cumpra um papel muito diferente. Não é mais um sold out instantâneo. Claro que você tem nomes que são exceções, né? Você pega uma Kendall Jenner da vida, cara, qualquer produto que você colocar na mão dela ali vai dar um sold out absurdo. Porque além dela ser uma grandíssima influenciadora, de números assim no âmbito geral, ela tem o que é mais importante ali, que é uma legião de realmente fãs, né? E aí entra, né, nessa palavra grande aí, forte do momento, que é a comunidade, né? Você pode falar, Kendall Jenner tem uma comunidade. Eu não usaria essa palavra, ela tem fãs. Ela tem fãs de verdade, esses fãs podem compor uma comunidade, definitivamente compõem através de fã-clubes e tudo mais, mas o que eu quero dizer é, por que a Kendall Jenner consegue e porventura você vai ter acesso a um influenciador de 1 milhão de seguidores que não vai te dar resultado nenhum? Porque a diferença entre elas, além do alcance, né, obviamente, é justamente o caráter que se dá essa relação com o público, né? A imagem da Kendall Jenner e de outras grandes influenciadoras aí que seguem tendo esse potencial de conversão, ela é tão polida, ela é tão perfeita para o público, ela é tão, não vou usar a palavra próxima, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Faz sentido, tipo, existe de fato um poder, uma capacidade de influência que transpõe os níveis normais desses grandes influenciadores. Eu acho que a gente já deve ter, e aí eu vou compartilhar com vocês, né, experiências minhas aqui, como que a gente trabalha com isso aqui na Midas, mas o que eu quero que vocês entendam dessa parte inicial é esse contexto que eu dei do início do mercado de influência e por que que esses grandes influenciadores, porventura, hoje não estão funcionando para sua marca, porque talvez você só esteja usando eles da maneira errada, ou esteja com expectativas erradas em relação a esse sujeito. Você tem influenciadores hoje que têm 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, 2 milhões de seguidores e que por muitas vezes não te dão resultado nenhum. E você não precisa nem ir nessa escala do milhão. Eu tenho influenciadores por aqui que têm 100 mil seguidores e eles não me dão resultado nenhum. E estão lá, os reels deles batem uma boa view, os posts também, tem até uma taxa de engajamento ok, mas eles não têm de fato um poder grande de influência no sentido de conversão. Né? E ao longo dessa trajetória eu fui testando muitas coisas e trocando muita ideia, né? E durante uma época toda a minha tese vinha com a ideia de que, cara, o trabalho com influenciador ele exige constância, né? Não adianta você só mandar um produto mais pro cara, ele vai postar no story e aquilo vai vender, porque isso se tornou cotidiano, né? De 5 coisas que você vê no Instagram, 6 estão te vendendo algum produto, seja de maneira direta ou indireta. Então aquele cara ele precisa ter constância com a marca, ele precisa se tornar de certa forma um embaixador. Essa era a minha tese. Não que eu discorde disso, eu acho que isso ainda funciona, mas não tem dado grandes resultados por aqui também não. Então, essa era a tese, né? Que você precisava de constância, esse cara ia aparecer usando a marca, ele ia aparecer usando os produtos, ele ia mostrar como é que funciona, ele inseria aquilo no lifestyle dele, ele ia mostrar aquilo inserido no dia a dia dele de maneira mais natural, para tentar contornar essas coisas, e aí a gente foi passando por essas fases. Não, porque o conteúdo ele tem que ser o mais orgânico possível, e aí você dá muita liberdade para o influenciador. Muitas dessas coisas ainda são verdades, essas coisas de fato funcionam. Né? Mas o que eu queria que vocês entendessem nessa parte introdutória é a minha crença de que porque os grandes influenciadores não funcionam mais da maneira como eles funcionavam, porque eles funcionaram no início e como é que se dá esse mercado de influência hoje em dia. Aquele ponto que eu tinha falado, por quê, né? Vocês têm que entender a figura completa, muito melhor do que você cuspir a informação aqui, aí você vai decorar e vai replicar o que eu estou falando. Até porque o que eu estou falando não é escrito na pedra, são baseados nas minhas observações, tem pouquíssimos é forte, mas assim, tem pouca pesquisa na área, até porque quem trabalha no campo divulga, não produz texto acadêmico sobre isso, não compartilha muito das suas experiências, então você fica refém ali de influenciadores que estão falando de influenciadores, e influenciadores falando da sua experiência como influenciadores, e marqueteiros que querem te vender algum curso sobre influenciadores, falando sobre influenciadores, você não tem de fato uma construção científica sobre o assunto de maneira profunda, como você tem, por exemplo, sobre teses da administração, teses do marketing, teses da publicidade. Enfim, então, como é que funcionam as redes sociais, né? Vocês devem entender isso. As redes sociais, elas... Ai, meu monitor desligou. Voltou. As redes sociais, elas ganham dinheiro vendendo a sua atenção para
anunciantes. Então, você passa uma quantidade X de horas no Facebook e para o Facebook, né, para os clientes do Facebook, é valioso que você passe muito tempo e que você esteja engajado ali na plataforma. E quanto mais tempo você passar numa plataforma, melhor para o Facebook, melhor para o Instagram, melhor para o TikTok, porque a moeda deles é a atenção, certo? O mesmo vale para o influenciador. Quanto mais seguidores um influenciador tem, teoricamente, mais atenção ele vai receber, mais tempo de tela ele vai receber. E mais valioso ele será para as marcas. Da mesma forma que uma marca está investindo em anúncios no tráfego pago, no Facebook, na crença de que ali ele vai atingir o público dele, ali as pessoas passam muito tempo, ali ele terá espaço de anúncio, as marcas, as empresas olham para influenciadores e pensam: essa figura aqui tem muitos seguidores e ocupa muito tempo de tela, tem muita atenção dessas pessoas que potencialmente acompanham o seu conteúdo. Beleza? Então é importante que vocês entendam essa lógica para vocês entenderem como funciona também esse mercado de influência. Beleza. Daí, com o declínio, entre muitas aspas, influenciadores, né, surgem alguns questionamentos, né, e algumas tentativas de consertar esse declínio, que era o que eu introduzi ali um pouco anteriormente. Então, primeiro ponto de todas, as pessoas começaram a ficar acostumadas com a abordagem desses influenciadores. Um mero recebidos no story e um código de desconto deixou de ser algo suficiente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa introduzir esse produto de maneira natural na rotina desse influenciador. A gente precisa mostrar que ele de fato confia nessa marca. A gente precisa mostrar que ele consome dessa marca. E aí rolou até a fase onde isso começou a ser controlado, fiscalizado, e aí passou a ter esse controle, os influenciadores têm que postar lá com hashtag publi, tipo, não pode ser escondido. Evidentemente que não há muita fiscalização de verdade nesse sentido, mas esses mecanismos aos poucos foram sendo minados pelas redes, né? Porque não só evoluía esse lado dos influenciadores, como evoluía todo o mercado de atenção das redes sociais. Então você tem o surgimento de legislações como o LGPD, a preocupação com o controle de dados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ditando o que está acontecendo para o resto do mundo nesse sentido. E os influenciadores não ficaram fora dessa. Então, todos esses mecanismos que as marcas e as empresas foram encontrando para tornar essa publicidade mais velada, mais tranquila, menos voltada para conversão, menos atacadão, menos direta, para você não se sentir tão... Ela foi sendo complicada, né? Então, hoje é muito difícil você fazer um anúncio que não pareça ser um anúncio com um influenciador, porque existem leis, regras, regulamentações que previnem esse tipo de estratégia. Mas isso ainda é muito importante. É muito importante você chegar para o seu influenciador e dar uma boa liberdade para ele. É muito importante que quando você for passar um briefing para o influenciador, você leve em consideração o conteúdo que ele produz. Tem influenciadores ditados pelo algoritmo que produzem exatamente o mesmo conteúdo, porque é isso que funciona no Reels, é isso que funciona no TikTok. Você conhece um cara que você gosta e você quer ver exatamente a mesma coisa. E o TikTok entende que aquilo é exatamente a mesma coisa e impulsiona, porque um deu certo, outro deu certo, outro deu certo, vai continuar dando certo. Você não pode pegar um influenciador que só faz vídeo falando com a câmera, descrevendo alguma situação que ele viveu, e achar que você vai colocar ele fazendo um Get Ready With Me e vai performar bem. Não vai. O vídeo não vai performar bem, a venda não vai performar bem. Porque o público que acompanha ele está esperando ver um determinado tipo de anúncio. Para quem acompanha aí o React no YouTube, já deve ter sido pego em ads no meio de um vídeo que um cara está reagindo. E esses ads são muito interessantes, porque eles fazem justamente isso. No meio ali da coisa toda, o cara vai inserindo um anúncio para a marca. Pode ser de uma maneira ruptiva, assim, que ele para o vídeo e fala: rapaziada, isso aqui é um ad, compre na Insider, tem cupom tal. Mas tem muita gente que vai introduzindo isso de maneira mais natural. Seja numa abordagem que já rolava na televisão aberta, tipo, Ana Maria está fazendo um bolo e ela começa a falar como a farinha é do caralho, e aí corta para um zoom na farinha, e a farinha é muito foda. Tem disso, que é um pouco mais natural, mas você percebe que é um anúncio. E você tem aplicações, que é muito o que a gente faz aqui na Midas, que é, cara, a gente acompanha, por exemplo, o Victor Penso.
que ele produz conteúdo relacionado à culinária, e ele é um cara super carismático, eu gosto dos vídeos dele, e ele estava sempre usando umas peças de streetwear. Eu falei, cara, vou mandar um kit para ele porque ele vai começar a usar nos vídeos. E ele não faz uma propaganda, ele até fez um recebidos porque ele é sangue bom pra caralho, ele se amarrou nas peças, ele postou, tipo assim, uns 8, 10 stories falando sobre a gente e tudo mais. Mas o que é maneiro é, você tá ali no seu TikTok, você vai ver o Vitor Penso usando Midas. Aí você vai arrastar para cima, vai ter a Marcela por SP usando Midas. Aí depois vai ter o namorado dela. E aí você vai ter a Bia e o André, que são outros influenciadores de gastronomia. Então, porra, aí a gente já tem 4 nomes de pessoas nesse meio de gastronomia. Aí eu pego e faço mais ou menos a mesma coisa. Tudo isso são inserções que elas possibilitam brand awareness, né? Eu não estou vendendo com esses caras. A Marcela até tem código, o Rafa tem código, a Bia e o André tem código, todo esse pessoal tem código de desconto. E vira e mexe, eles divulgam, se alguém pergunta, eles respondem um comentário falando. Mas o foco não é esse. Era isso que eu queria passar. Tipo assim, isso é um dos usos que a gente faz hoje, né? Então, essas ferramentas para contornar o fato desse mercado de atenção ter ficado um tanto quanto saturado, é o que a gente trabalha hoje em dia. Então, cara, você se adaptar ao conteúdo do cara para inserir de uma maneira na moral. Você pode até interromper e deixar claro que é um anúncio, mas é muito mais interessante você conseguir fazer isso de uma maneira lúdica e inserir esse produto de uma maneira natural. E você entender também os perfis dos influenciadores, né? É isso que eu estava passando ali. E falando, eu vou me aprofundar nesse tópico, depois eu volto para lá. É importante você entender qual é o papel que você quer que o determinado influenciador cumpra na sua campanha. Você vai ter influenciadores que você acredita que eles vão ser mais voltados para a conversão. Você vai ter influenciadores que vão pincelar a sua marca num nicho que você ainda não entrou. Você vai ter influenciadores que vão dar um determinado posicionamento para a sua marca. Tipo assim, cara, quero lançar uma marca de suplementos, eu quero começar com o pé na porta. Brother, eu vou patrocinar a Manu City e 3 outros caras que são muito grandes. E aí eu vou testar com menores outros nichos. Eu tô dando um posicionamento, brother. Tipo assim, mano, a marca veio para ficar. Eu comecei com Manu City e toda a patota do triatlo e fitness e corrida e o caralho de asa. Entende o que eu quero dizer? Isso aqui é um papel. Enquanto o outro é isso que eu citei para vocês desse pessoal da gastronomia. Pô, ali é totalmente brand awareness, é um assunto que eu me interesso, que de certa forma é sinérgico com a marca, que está alinhado com interesses da persona que a gente desenhou, e eu falo disso em outros momentos. Então, pô, cara, eu sei que eu tenho uma persona que é um moleque que tá um pouco mais velho, ele gosta de cozinhar, tá namorando, o datezinho dele no final de semana, ele cozinha aqui um negócio, toma um vinhozinho. Pô, ele vai acompanhar a Marcela por SP, tá ligado? Ele vai ver os vídeos da Bia e do André. Ele vai ver o conteúdo do Vitor Penso. Entendeu? Eu tô, sabe, eu tô permeando o ambiente desse cara. É aquilo que a gente sempre conversa. Você entende onde, os ambientes e os interesses que essa persona ela consome, ela compartilha, ela frequenta, você consegue passar a ocupar esses espaços de maneira natural. Então, pô, quando um cara vê um anúncio meu no tráfego pago, ele vai se lembrar, caralho, eu vi a Marcela por SP usando. E um cara que acompanha a Marcela por SP admira a Marcela por SP. Entendeu? Admira o trabalho dela, gosta do conteúdo dela. E repara, pô, eu acompanho a Marcela tem muito tempo. Depois a gente acabou se tornando amigos e tal, e é super carinhoso e tudo mais. Mas, cara, eu super confio nela. Tipo assim, eu já comprei muita coisa porque ela recomendou. Mas é uma relação que foi se construindo, tá ligado? Que eu fui vendo no dia a dia. E ela faz muito bem esse lance. Ela é uma ótima influenciadora, assim, eu acho excelente o trabalho dela. Não tô nem falando porque a gente trabalha com ela, mas assim, é uma ótima para você seguir e se inspirar de certa forma. E vai um pouco em linha com aquilo que eu tinha falado na outra aula. Repare que pessoas em outros mercados estão fazendo. A Marcela por SP faz pouca publi relacionada à roupa. Ela é fechadaça com a Nike, ela posta uma coisa nossa aqui e ali, vira e mexe, ela pode dar sopro. Ela tem uma série ali que fala de roupa, porque ela gosta de streetwear, gosta de se vestir e tal. Mas assim, o foco dela é gastronomia, lifestyle, é fitness e tal. Começa a reparar como é que ela faz essa publi. Começa a reparar como marcas, como por exemplo, a Mais Mu se posiciona no dia dela. Começa a reparar como é que a Gol se posiciona no dia a dia dela. Você consegue trazer tudo isso para o seu mundo, independente de você estar vendendo camiseta, tipo assim, ou calça, tipo, ou uma marca de roupa, ou fitness, tipo assim, todas essas coisas elas se relacionam. Entende o que eu quero dizer? Cara, se você procurar no TikTok Marcela por SP, você vai achar, mas o nome dela é Marcela Morgon.
ela é uma ótima influenciadora. Eu mandei aí no chat. Ela usava o termo Marcela por SP, e aí depois ela fez meio que um rebranding da imagem dela, e agora ela usa Marcela Morgon. Inclusive, ela tem até um site, coisa que pouquíssimos influenciadores têm. E como ela recomenda muitos restaurantes, lugares e coisas para você fazer, é interessante que tenha um site. Então, já fica aí uma parada. E aí lá ela coloca todos os cupons de descontos dela, todas as marcas são parceiras. Então, cara, tipo assim, toda vez que eu vou para São Paulo e eu quero ir num restaurante legal, eu entro no site dela e aí eu vejo as recomendações, tá ligado? Então, enfim, tudo isso para dizer que ela é uma ótima influenciadora e que eles cumprem esse papel de atingir essa persona aí que fica no âmbito da gastronomia, um pouco mais madura, um pouco mais velha para o nosso público. E ao mesmo tempo, eu tenho influência. Perdão. Eu tenho influenciadores que vão atingir aquela persona que eu comentei com vocês por outras vezes, que a gente chama de moleque normal, que é o rapaz cis hétero normal do Rio de Janeiro, padrãozão pra caralho. E aí eu vou entender, cara, que tipo de conteúdo que esse moleque consome. Pô, esse cara, ele provavelmente consome Casimiro, ele consome o Láctea, ele vê React, sei lá, do Yoda, que é um influencer mais próximo do público do LoL. Eu vou começar a atacar esses influenciadores que estão mirando nesse público, e a abordagem que eu vou ter com eles é muito diferente. Imagina se eu pego e viro pro Casimiro, vamos fazer um Get Ready With Me. Não, mano, eu vou botar o Casimiro pra vestir a camiseta enquanto ele tá na live, eu vou simular uma pergunta ali pra live, pra ele perguntar, eu vou vestir, sei lá, o Chico Moedas, aqueles caras, porque ele é um cara que já curte essas marcas. Entende o que eu tô querendo dizer? Você tem que entender qual é o papel que esse influenciador cumpre pro seu público. Outro exemplo, né, de usos nossos aqui. A gente tem uma outra persona, que é um moleque um pouco mais fashionista, e a gente está tentando conquistar esse cara aos poucos. Ele se preocupa mais com direção de arte, ele repara que a gente teve uma campanha mais cuidadosa agora no verão, ele repara no nosso posicionamento enquanto marca, ele acompanha canais de moda, ele acompanha influenciadores que são mais fashionistas, antenados em tendências e se arriscam mais no estilo. Portanto, vou começar aos poucos a inserir a minha marca nesses ambientes, nesses influenciadores. Vou começar a trazer esses influenciadores um pouco mais para perto, porque daí esse cara vai começar a ver: olha só, eu estava aqui olhando de nariz em pé para Midas, mas esses influenciadores que dão boas dicas de modas, que são caras que eu respeito nesse sentido, que eu considero como, de certa forma, ícones fashion ali do micro nicho do streetwear, estão vestindo Midas, estão apoiando a marca, estão fechados com a marca. Então, é muito importante que você tenha esse posicionamento. E você vai ter influenciadores que vão cumprir um papel, de certa forma, de embaixadores da marca. E essas parcerias, elas vão acontecendo de maneira natural ou não. Isso pode ser uma proposta que você traz para o influenciador, e isso pode ser algo que você constrói. Aqui na Midas, a gente sempre trabalhou orientado para fazer essas parcerias de longo prazo, né? E a gente tem uma regra muito forte aqui dentro: via de regra, eu não pago influenciador, tá? Por quê? Porque pra gente, no nosso caso, nunca foi rentável. Pô, eu poderia testar muitas outras coisas, eu poderia testar influenciadores e pagar mais e tudo mais, mas pra gente nunca teve grandes resultados e não é algo que eu gostaria de me debruçar no curto prazo, muito menos gastar dinheiro com isso. Então a gente cultiva algumas relações que se tornam verdadeiramente amigos. A Bia e o André, que é um casal um pouco menos famoso ali no TikTok, mas tem vários vídeos viralizados que produzem de gastronomia, se tornaram amigos pessoais. A gente está sempre mandando coisa para eles. O André é nutricionista, ele começou a me atender agora recentemente também. Eles estão sempre vestindo a marca, eles têm um código deles, mas eu não pago eles de fato, entendeu? Eles divulgam o produto de maneira super orgânica, tá ali no dia a dia deles, assim como eles compartilham o restaurante. Mesmo caso da Marcela e do Rafa, a gente se tornou amigos, eles divulgam, mas, cara, a pública a Marcela vai fazer da Nike e acabou, entendeu? Tipo assim, a gente manda a coisa para ela, ela avisa: gente, eu tô com essas semanas todas cheia de publi, não posso postar nada, e a gente fala: mano, tranquilaço, é uma relação muito mais tranquila, eu não vou ficar cobrando eles de conteúdo. E eu tenho criadores que são muito menores e que aí eu já passo um briefingzinho, mesmo sem eu pagar, porque para o cara é mais maneiro para o cara ele receber a peça do que é maneiro para mim ele tá vestindo. Então, isso é algo que você vai conquistando com o tempo. Mas tudo isso você resolve na conversa como tudo, é uma capacidade de persuasão, de venda. Tipo assim, a gente teve sempre influenciadores pequenos, grandes, no início, no meio e agora, nesse momento da marca, entendeu? Tudo isso é uma conversa que você vai ter com o cara, e tudo isso é a maneira como você introduz. Voltando para aquele ponto que é muito importante todo mundo entender, né? Tipo assim, cara,
tem um criador que produz um conteúdo X, você não vai meter para ele num briefing, você pagando ou não, para ele fazer um conteúdo Y, porque não vai ser bom para você, vai ser ruim para ele, você vai engessar, vai ficar uma merda. Isso vale também para você conseguir desenrolar uma parada de graça, tá bom? Nossa senhora, essa água tá muito boa. Como que a gente faz a abordagem desses influenciadores? Hoje, a gente se encontra numa posição relativamente privilegiada, que a grande maioria dos influenciadores entram em contato com a gente e não o contrário, certo? Beleza. Como que a gente fazia quando não era assim? A gente fazia um mapeamento de influenciadores que a gente acreditava que, faziam sentido com as propostas que a gente queria, com os objetivos daquela campanha, levando em consideração esses objetivos distintos de brand awareness, posicionamento de produto, posicionamento de marca, divulgação mais pura e simples, foda-se, venda de fato. A gente selecionava uma lista de influenciadores muito maior do que a gente precisava. E saía entrando em contato com eles. Se esse cara achasse legal, era muito mais fácil da gente desenrolar uma coisinha ali. E por vezes o que acontecia é, a gente mandava uma mensagem, o cara não se interessava tanto, só que aí a marca começava a aparecer para ele. Ele começava a perceber, pô, esse pack a marca é legal. Aí ele percebe que tem um amigo que usa, ele vê um outro influenciador usando, e as coisas vão funcionando. Essa estratégia é bem legal também. Tem até um case que tem a ver com a Kendall Jenner, que uma menina lançou uma marca de biquíni na Califórnia, sei lá, Los Angeles. E ela era muito bem conectada, já era do meio, e ela queria vestir a Kendall Jenner, mas ela sabia que ela não tinha a bala e nem a conexão suficiente para chegar nela. O que ela começou a fazer? Ela começou a vestir todas as amigas da Kendall Jenner. Começou a mandar para todas, tipo assim, cedinho mesmo. Né? Só mandar e ver o que acontecia. E aí as amigas curtiram, começaram a vestir, e em um dado momento, todas as pessoas ao redor da Kendall Jenner estavam vestindo aquela marca. E aí chegou um dado momento que a Kendall Jenner chegou e falou: irmão, vocês não vão mandar para mim também, não? Qual vai? Então, isso é uma estratégia que você pode fazer de certa forma. Pô, é, quero porque quero vestir o Chico Moedas. Pô, a gente já teve um acesso ali com o Beltrão, a gente tem um acesso com esse outro cara, eu sei quem é o produtor do canal, eu sei os lugares que eles frequentam, eu sei que ele é amigo de fulano. Mano, começa a vestir essas pessoas. O cara vai sentir. Ele pode até não chegar para você e pedir para vestir, como foi o caso da Kendall Jenner, mas ele já vai estar muito mais familiarizado com a marca e ter uma sensação melhor de admiração, enfim, isso te aproxima. Mas no final do dia, brother, eu não tenho como ensinar para vocês vender, persuadir o cara. É seguir o bom senso, cara. O conteúdo dele, chega no jeito, seja educado, fala que vocês estão começando, fala que você acredita no projeto dele, fala que você quer fazer uma parceria duradoura, que você gostaria de mandar produtos é, diversas vezes para ele, que não seria uma coisa única, e que você vai dar super liberdade para ele no briefing, e que vocês podem postar o post em collab para ser algo mais vantajoso e conseguir uma divulgação maior, que vocês repostam sempre posts de influenciadores, porque é vantajoso para ele também, entendeu? É legal para ele ser visto sendo apoiado por uma marca. E aí, bom, entrando nessa linha aí dos micro-influenciadores, né, qual é o poder deles, né? Qual é a tese por trás da ideia dos micro-influenciadores? É que eles, de fato, ainda detêm a confiança do público, uma comunidade de fato, um poder de influência por conta dele ser nichado. E aqui eu estou falando de influenciadores entre 3 a 15, 20, 25 mil seguidores, que de fato tem uma pequena comunidade que acompanham eles ali, e aí eles vão ter uma taxa de conversão muito maior, porque o cliente confia muito neles e tudo mais. Então, o poder do micro-influenciador, teoricamente, está nisso, que ele tem a proximidade que o cara grandão lá não vai ter. Entende? Ele vai ter essa proximidade do público, ele vai ter um poder de influência maior, ele vai ter uma capacidade de persuasão maior ali do seu público, e você pode inserir esse produto no dia a dia dele e construir essa rede de embaixadores. E essa rede ela vai construir a imagem percebida da sua marca. Então, cara, tipo, todos os nossos influenciadores, eles aparentam ser pessoas gente boa, eles são pessoas que estão sempre sorrindo, eles são pessoas que comunicam leveza, eles são pessoas que comunicam confiança, fidelidade, carinho. A gente não patrocina, e isso não é nem necessariamente intencional, tipo, eu não fico selecionando isso, acontece naturalmente, porque o cara para se bater com a gente, ele tem que ter essa vibe.
Mas isso está super em linha com a persona da marca que a gente desenhou. A Midas, ela é uma pessoa que você olha e vê um amigo, ele está feliz, ele é fiel, ele te motiva, ele é aspiracional. E os influenciadores que a gente apoia tem que ser assim, tem que ser pessoas educadas, tem que ser pessoas legais, tem que ser pessoas maneiras. Então, você começa a construir esse corpo dos influenciadores e eles vão gerar uma percepção de marca para você. Eles vão ser responsáveis por isso. As pessoas que conheceram a gente, que foram influenciadas pela Marcela, chegam com uma percepção de marca muito legal. Muito legal, porque a Marcela tem um conteúdo leve, ela é super fina, elegante e cuidadosa com tudo. O Rafa é um amor também, que é o namorado dela. A Bia e o André é a mesma coisa. O Bernardo, que é um influenciador bem menor, que é aqui do Rio, ele tem coisa de 3 mil seguidores, é um moleque super carinhoso, educado também. O Cadu é um anjo, tipo assim, todo mundo é super de boa. Todo mundo é maneiro. E essa é a imagem que vai ficar. E por outro lado, brother, você quer vender trap, droga, rap, rock and roll. Brother, você vai vestir uns caras de cara fechada, que veste uma outra roupa, que passa uma outra vibe, que vai estar com uma porrada de mulher e bebida e não sei o quê. É assim, é sinérgico, entendeu? Tem que ser sinérgico. Você tem que buscar sinergia em todos os aspectos com esse influenciador. Isso vai facilitar essa sua capacidade de persuasão, isso vai aumentar a eficácia da sua campanha com ele, e isso vai facilitar a sua vida no geral. Porque, via de regra, a marca reflete as suas crenças. Você ficar trabalhando com pessoas que não compartilham essas crenças não funciona muito bem. Hoje, a maioria das pessoas que a gente trabalha, sejam parceiros comerciais, lojistas, atacadistas, influenciadores, são pessoas que a gente acaba virando amigo também. Porque são pessoas que a gente de fato compartilha esses valores ali no dia a dia, que a gente quer tomar uma e tal. Enfim, tá dito essa parte dos micro-influenciadores, acho que deu para vocês pegarem uma noção. O que eu gostaria de passar, né, de maneira bem generalista, porque, como sempre, né, eu não gosto de me aprofundar muito aqui nas aulas, era basicamente isso. Mas eu sei que vocês têm muitas perguntas, o grupo estava bem acalorado nesse sentido nos outros dias, então eu queria provocar aí para vocês fazerem de fato perguntas aí no chat, potencialmente perguntarem da gente de outras experiências, como é que funciona aí no dia a dia. Então, mandem as perguntas de vocês aí, eu vou respondendo, a gente constrói esse bate-papo baseado nas perguntas aqui. Eu sou tipo um prompt, vai funcionar tipo um prompt do GPT, eu consigo dar mais respostas para vocês. Então usem o chat aí para fazer mais perguntas nesse sentido, e a gente vai aí até umas 9 horas ou um pouquinho mais respondendo essas perguntas. Nenhuma pergunta, gente? Como fica a questão do público qualificado? Fala um pouquinho mais, Tomás, eu não entendi exatamente o que você quer saber. Qual a questão do público qualificado? O que você está querendo dizer com isso? Influência que aborda um público gigante, tipo a Marcela. Perfeito. É aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Cada influenciador vai ter um papel que ele vai cumprir na sua campanha. Você tem influenciadores que são para chegar com o pé na porta, para atingir muita gente, é massa e tal. E aí, vou dar um exemplo aqui no caso da Midas. Pô, esse tipo de influenciador, para mim, para a gente, é muito legal a gente usar no momento de Black Friday, da nossa live shop, que são momentos que eu estou adquirindo muitos clientes. São momentos que eu estou com preço mais baixo, que eu estou mais aberto para novos públicos. Aí isso é bem legal. Enquanto eu vou ter outros influenciadores com públicos mais qualificados, mais específicos, que eu acho que era o que você estava querendo dizer. Mas mesmo esses influenciadores que são gigantes, eles comunicam de maneira qualificada. O cara que assiste a Marcela por SP talvez não assista o conteúdo do Vitor Penso, né? Não é uma regra, não é, não, se você assiste Marcela, você não vê o Vitor Penso. Mas são abordagens muito diferentes. Tipo assim, o Vitor ele cozinha, ele é ogro, fala merda, tá sempre chapado. A Marcela, ela tá te providenciando ali de fato informação e cuidado e elegância e tudo mais. Então, você tem influenciadores que cumprem papéis diferentes, como a gente estava conversando, né? Então, dentro de uma campanha, eu vou buscar ter alguns influenciadores ali que vão falar mais com a massa, que vão gerar esse brand awareness, que vão gerar essa percepção de tipo, caralho, a marca tá grande, tá fechada
com fulaninho, com ciclaninho, enfim, é esse tipo de coisa. Não sei se chegaram a entrar exatamente no assunto, mas na sua visão, quais são os pontos que fazem como marcas a Lacoste cair tanto na bolha dos musicistas rap e funk? Cara, nesse caso da Lacoste em específico, foi algo que o rap e o funk abraçou essas marcas por diversos motivos sociológicos aí que eu não vou me prestar a explicar aqui para vocês, porque não é meu assunto de domínio, mas assim, né, a cultura do rap, do trap, do funk, ela é de ostentação, ela é de superação, ela é de mostrar essa jornada do herói. Dito isso, marcas que são muito caras caem no gosto desse público. Algumas marcas caíram mais ainda. A Oakley, a Oakley, a Lacoste, entre outras aí. E aí essas marcas perceberam esse movimento e falaram, caralho, tem uma persona aqui que a gente nunca tinha identificado. Isso é uma decisão de posicionamento da marca, né? A Lacoste é um excelente exemplo. Tipo assim, eles poderiam ter mantido um posicionamento, não, a gente não quer esse público, a gente rejeita esse público. E eles fizeram o contrário que muitas grifes fizeram. Eles abraçaram esse público, eles chamam nomes grandes dessa cena para fazer trabalhos com eles. Tiveram diversas campanhas do MD Chef lá, eu acho que era ele, com a Lacoste. Isso é uma decisão estratégica, pô. A Lacoste poderia subir no pedestal de grife, que é, né, que nem Polo, Tommy e tudo mais, e falar, não, a gente não quer esse público, a gente rejeita, a gente vende pro cara que tem grana pra caralho e tudo mais. Eles poderiam ter feito isso, mas eles preferiram abraçar. Assim como a Oakley e outras marcas abraçam a periferia e qualquer que seja o ponto de início da interação dessas marcas. Então, é, já aconteceu de vocês errarem na escolha de influencer? Tipo, o influencer passar uma mensagem que não era esperada, ter que corrigir e fazer outra campanha. Não, porque é aquilo que eu estava falando, né? A gente não paga os influenciadores, a gente não se aprofunda tanto nesse trabalho com eles. As inserções são muito nessa pegada mais natural, mais de embaixador, mais de apresentar a marca, de aumentar a confiança em relação à marca, de ter uma pessoa recomendando. Não tem um briefing muito específico, até porque com roupa é muito difícil, né? Assim, se você pega um cara que está divulgando um suplemento, uma espécie de medicamento, um produto alimentício, você tem muito mais margem para acontecer esse tipo de problema, porque ele pode passar uma informação errada, ele pode inserir um preconceito de certa forma ali, mas as nossas inserções elas são muito naturais. Cara, eu tô vestindo isso aqui, você quer comprar também? Aí o cupom, porra, a Midas é uma marca que eu gosto muito. Então, muito difícil acontecer algo nesse sentido, mas é um excelente ponto aí para ser tocado. Tem que rolar um processo seletivo desses influenciadores. É importante entender se já houve um escândalo no passado com eles. É importante, porra, você tem uma mensagem importante que vai ser passada, você tem algum ponto que é mais delicado na sua campanha, cara, isso precisa estar bem discutido com os influenciadores. Se você vai fazer com uma marca maior, né, você vai sempre receber no briefing um do's and don'ts. Tipo assim, eu recebi um briefing da Stone. Cara, não poderiam aparecer cores de concorrentes, eu não poderia falar determinadas frases. Cara, a minha parceria, na verdade, não era da Stone, era do Tom, que é a maquininha da Stone. Então eu não podia ficar falando a maquininha da Stone, eu tinha que ficar falando o tom, o tom, o tom. E não era para mencionar a Stone, mas eu tinha que usar verde. E piriri, piriri, piriri. Beleza? Como funciona a questão do conteúdo que o influenciador irá fazer na Midas? Há um direcionamento com restrições ou tem a liberdade do influenciador produzir do seu jeito? É um pouco daquilo que eu estava falando, a gente dá uma liberdade para ele produzir do jeito dele, mas se você dá uma olhada no perfil do Instagram, do influenciador antes, chega mais preparado, você pode chegar e falar para ele que não vai ser um briefing que você está injeção o conteúdo dele e falar, cara, a gente gostou muito desse seu vídeo aqui, desse aqui também, desse aqui também. O que você acha de inserir a marca nesse aqui? Ou então vai além, tipo assim, cara, a gente teve uma ideia, tipo, esse formato de vídeo que você faz é muito legal, você pode abordar, sei lá, a nossa festa, e aí é uma maneira de você trazer a marca de uma maneira natural. Tudo isso vai de você sentir como é que está o influenciador. É tudo um grande depende, vai ali da capacidade de persuasão, você perceber quão aberto ele está, e você chegar bem preparado. Pô. Se chegar e spamar a mesma mensagem para 550 influenciadores, você não vai ter o tato ali de falar, pô, esse cara aqui eu lembro, ele produz conteúdo assim, assim, assado, então é maneiro que a inserção da marca seja dessa forma. E tem influenciadores que super surpreendem a gente, vêm com uma ideia nova e fazem uma parada acontecer. Eu acho que a gente foi a primeira marca ou a segunda marca que a Marcela fez
marcas de streetwear que eu gosto. Ela tem um quadro que é esse, marcas nacionais para você conhecer, alguma coisa assim. E ela fez, e a gente não tinha pedido, tá ligado? Ela só fez, contou a nossa história, falou que ela gostava da marca, falou que e foi isso, tá ligado? Então, é, é isso. Essa é a orientação que a gente dá. Tem uma marca que estou me preparando para o primeiro drop. Não sei se deveria trabalhar com influenciadores para criarem conteúdos antes e durante. Cara, é sempre válido ter antes, durante e depois. Tipo assim, a gente usa influenciadores que fazem parte do aquecimento, a gente usa influenciadores que vão divulgar ali, rapaziada. Tá rolando drop agora, corre lá. E a gente tem influenciadores que vão mantendo ali a atividade. Vocês podem ver até que existe um padrão no nosso perfil, se vocês entrarem aí. Os primeiros posts da coleção, eles são sempre nossas produções, a campanha, os nossos vídeos e tudo mais. E aí depois vai entrando o conteúdo dos influenciadores e tudo mais. Isso é estratégico, isso é pensado. E às vezes as coisas só demoram de chegar para os influenciadores também. Mas tem determinadas objeções que você vai acabar usando o influenciador para quebrar no pré-drop, no durante drop e depois do drop. Pré-drop você quer mostrar pro cara que, tipo assim, brother, você precisa comprar e tudo mais, e é importante, a escassez e pererê. Durante o drop, mais ou menos a mesma coisa. Pô, você vai quebrar uma dúvida aqui e ali, posso confiar e tal. E, cara, depois, a galera que não comprou ali no embalo, ele tá na dúvida por preço, ele tá na dúvida por causa do frete, ele tá na dúvida porque ele tá para confiar na marca, ele tá na dúvida do caimento. Então, os influenciadores acabam cumprindo também, né, nesse caso aí direcionado, de quebrar algumas objeções. Então, cara, sempre que a gente tem modelagem nova, a gente manda para diversos influenciadores e tenta dar um toque neles. Ó, tá com modelagem nova, inclusive, passa um feedback pra gente se você gostou e fala isso pra galera no seu conteúdo, porque é maneiro para informar o pessoal. É uma maneira de você apresentar isso de uma maneira super natural. Então, o Gui, que está sempre ali no grupo, o Guilherme Araújo, do Brasília Pio, ele tem uma série, Experimentando Marcas Nacionais, e ele fala sobre a modelagem. A gente usa esse conteúdo no nosso TikTok, a gente usa esse conteúdo no tráfego pago, a gente usa esse conteúdo durante a live. Enfim, você pode usar os influenciadores como ferramentas aí para quebrar diversas objeções. Então, cara, para sumarizar, a gente passou ali no início da aula sobre o boom dos influenciadores, o mercado de influência e tudo mais, e aí eu falei para vocês algumas crenças relacionadas a isso, como esse mercado se estabilizou, contextualizei para vocês os papéis que os influenciadores podem cumprir, como que funcionam os micro-influenciadores hoje, dei uma palhinha do porquê que isso faz sentido usar o micro-influenciador e não os macro-influenciadores, expliquei quais são os papéis que cada um deles cumprem no nosso dia a dia, como que a gente usa alguns influenciadores aqui, se tem nomes de vários influenciadores aí que vocês podem acompanhar e ver como é que a gente faz a inserção de marca, e depois tiramos algumas dúvidas aí. Fechou? Gostaria de desejar para os senhores um próspero ano novo, Feliz Natal, aproveitem com as famílias e os entes queridos de vocês, amigos e tudo mais. 2024 foi um ano maravilhoso, espero que tenha sido para vocês também. E espero que 2025 seja melhor ainda para todos vocês, tá? Então, é isso. Agradeço a todos aí pela participação, que estar aqui 9 horas da noite é para poucos, tá? Agradeço também ali pela participação no grupo e gostaria de pedir encarecidamente que vocês avisem o pessoal do outro grupo que aquele grupo não vai funcionar mais, que as aulas estão rolando por aqui e mandar o link que está na descrição ali do grupo para todo mundo ficar sabendo disso. Fechou, pessoal? Essa aula, como prometido, fica no YouTube durante mais uma semaninha aí. Quarta que vem eu tiro e muito em breve eu disponibilizo a plataforma lá para vocês acessarem e conseguirem ver as aulas anteriores. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Beijão, um abraço.